terceiro ano. Terceiro ano eu já tinha lecionado para eles presencialmente, agora vocês ainda não, né? Espero que em breve a gente possa ter, né, o contato presencial. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o PET, sobre as atividades? Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, Gabriel? Você está conseguindo fazer tudo tranquilamente? Tô. Tá? Seguinte. Então vamos lá. Não dá para falar de todo esse conteúdo em pouquíssimo tempo, então eu vou falar brevemente sobre cada um do conteúdo, que inclusive é mais lógico, né? Certamente o PET, né, vai retomar esse conteúdo, porque não dá para ver todo esse conteúdo em apenas uma aula. Por exemplo, na semana 5, né? Todo mundo viu o vídeo da semana 5, da semana passada? Sim. Falei, né, do imperialismo, a Revolução Russa e a Primeira Grande Guerra. Na aula de hoje, né, eu vou pincelar, né, porque não dá para falar de maneira aprofundada de cada um dos conteúdos. Mas o que o PET, né, traz, né, como conteúdo dessa semana? A crise de 1929, a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa, né, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, a Segunda Grande Guerra, e ainda ele cobra, né, que eu estava olhando, nas atividades ele cobra ainda a Guerra Fria. Então, são 6 conteúdos Bom dia, professor. em uma aula. Oi, Bom dia. bom dia. 6 conteúdos em uma aula, então é impossível de falar tudo isso em apenas uma aula. O PET, conforme eu disse, certamente ele vai retomar parte, né, desse conteúdo. Então, vamos dar início, então. Todo mundo aí está vendo a apresentação? Sim. Sim. Seguinte, Sim. sim, né? Bom, por favor, respondam no microfone mesmo, porque senão, conforme eu disse, eu acho que eu estou falando aqui sozinho e fica muito desconfortável para mim achar que estou falando para ninguém, viu? Então, vocês podem, qualquer coisa, pode falar no microfone mesmo. Inclusive, se você estiver num ambiente silencioso, você pode até deixar o microfone aberto, né? Só se você estiver num ambiente muito barulhento, que fica incomodando. Mas, caso você esteja num ambiente silencioso, você pode, inclusive, deixar ele aberto. Então, semana 6. Na semana anterior, né, a gente finalizou com a Primeira Grande Guerra Mundial, e eu lembro que eu comentei no vídeo, né, que a forma, né, como se desenvolveu, né, foi o desfecho da Primeira Grande Guerra Mundial, foi um dos motivos, né, da Segunda Grande Guerra. Tinha duas propostas, né, os 14 pontos de Wilson e o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, né, que foi imposto, né, pela França e pela Inglaterra, ele determinou, né, que a Alemanha ela teria que cumprir uma série de sanções, o que acabou fazendo com que a Alemanha crescesse na Alemanha, né, um sentimento de vingança, um sentimento de revanchismo, de certa forma. Da mesma forma como um dos motivos da Primeira Grande Guerra Mundial foi o revanchismo francês, nessa Segunda Grande Guerra Mundial, a gente vai ter um sentimento de revanche, né, da Alemanha. Mas, primeiro, vamos falar de como que vai surgir, né, todas as condições para que eclodisse, né, a Segunda Grande Guerra Mundial. Vamos falar especificamente da crise, né, de 1929. A Primeira Grande Guerra acaba em 1914, a Europa ela entra em declínio econômico, né, ela começa a se recuperar de maneira lenta, e os Estados Unidos, né, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, ele surge como a principal potência política, econômica e mundial. Política econômica, né, e bélica também, né, do mundo. E aí, nesse contexto, os Estados Unidos, ele vai, de certa forma, incentivar, né, a, a recuperação econômica da Europa. E aí, nesse contexto, ele está
vendendo muitos produtos para os países europeus. Então, a política, economicamente, né, a política externa dos Estados Unidos é de recuperação da Europa, e internamente ele tinha, nos Estados Unidos, tinha um aquecimento econômico bastante significativo. Eles viviam o chamado American Way of Life, né, que é um modo ou estilo de vida americano baseado no consumo exagerado. Então, isso tudo, pós Primeira Grande Guerra Mundial, favoreceu um crescimento econômico bastante significativo dos Estados Unidos, porque internamente eles estavam vivendo um boom econômico, né, e externamente eles estavam exportando muitos produtos para os países europeus. Só que, a partir de 1925, os países europeus eles dão indícios, né, de que vão se recuperar. Eles começam a implementar uma política protecionista. Alguém sabe o que é uma política protecionista? Não. 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 Não, né? Política protecionista é quando o país, ele, de certa forma, ele cria barreiras ou dificulta a entrada de determinados produtos no seu país. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos fábricas de calçados. Aqui, inclusive, em Nova Serrana, por exemplo, em Minas Gerais, é um polo de calçados. E vamos supor que o preço médio, né, de um calçado produzido em Nova Serrana seja R$10. O que vocês acham que é melhor para o país? Que aqui em Nova Serrana se produza um calçado a R$10, ou que o país permita que a China venda calçados a R$5? O que vocês acham que é melhor para o país? Acho que é a China, né? Por R$5. Você acha que é melhor a China, então, vender a R$5? Aham. Eu acho que é o Brasil. Por quê? Porque vai estar fabricando uma coisa, sendo que vai estar comprando de outro lugar. Não faz sentido. Então, fabricar, né? Exatamente, Carolina. Para o país é melhor que se produza o calçado aqui. Por quê? O calçado, né, vai precisar de várias matérias-primas, né, que em geral saem daqui mesmo, então isso vai, de certa forma, aquecer a economia local. Diferentemente de um produto importado, que é simplesmente o produto chega aqui. Por mais que o produto seja mais barato, para o país, isso não é interessante. Para nós, enquanto consumidor, até é interessante ter um calçado a R$5, nesse exemplo que eu estou dando. Entretanto, para a atividade econômica do país, isso não é interessante. Então, o que é uma política protecionista? O Brasil, ele coloca uma taxa a mais para a entrada de calçados chineses. Então, o calçado chinês, ao invés dele ser vendido, de ser comercializado aqui a R$5, ele vai chegar aqui a 12. Então, o brasileiro, né, que é R$10 nesse exemplo que eu estou dando, e o chinês que é 12, então o calçado brasileiro vai continuar sendo competitivo no mercado interno. Isso que é uma política de proteção. O país, ele protege a atividade econômica que é desenvolvida no seu próprio território. Isso que os países europeus começaram a fazer a partir de 1925. Só que o capitalismo ainda não tinha mecanismos de previsibilidade. Ele não conseguia prever exatamente quanto que ele iria conseguir vender. E os Estados Unidos, né, o boom econômico, tanto interno como externo, continuou a produção de maneira significativa. E isso vai estourar em 1929 com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. A crise, né, ela começa na Bolsa, mas depois ela se espalha, né, por todo o mercado americano e também mundial. A crise, ela, da mesma forma como a crise de 2008, aliás, 2008, vocês estão do nono, né? Vocês têm 14, 15 anos, né? Então, vocês nem lembram da crise de 2008, né? Certamente. Então, a crise, ela inicia na Bolsa e começa a se espalhar pelo mercado americano e depois para todo o mercado mundial. Por quê? Porque o mercado ele já está interligado, né? A relação de compra e venda entre os países ela já era bastante intensa desde então.
Então, essa crise, ela atinge todos os países, inclusive o Brasil. A principal pauta, né, de exportação brasileira naquela época era o café. Então, a exportação de café para os Estados Unidos ela é atingida. Como a principal atividade econômica do país era o café, isso atinge, né, todo o mercado brasileiro. De maneira bem rápida, né, dessa forma, né, que foi a crise de 1929. Para sair, né, dessa crise de 1929, o presidente americano, o Franklin Delano Roosevelt, vai fazer um pacote econômico, né, o chamado New Deal. E a partir do New Deal, é que eles vão conseguir sair dessa crise. Com relação especificamente à crise de 1929, alguém quer perguntar alguma coisa? No PET, sobre a crise de 1929, acho que tem uma pergunta só. Vocês já olharam isso? Quais as atividades que tem no PET? Não, ainda não. Tem uma atividade, a atividade 2 da semana 1 é sobre a crise de 1929. Pelo que eu acabei de explicar para vocês aqui, né, quem está aqui, quem vê o vídeo posteriormente vai conseguir responder facilmente essa questão. Então, vamos para o próximo conteúdo, né, que são muitos conteúdos aqui dessa semana. Ascensão do nazifascismo, né, dos regimes totalitários na Europa. Quando a gente fala regimes totalitários, a gente está falando do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e também do, do stalinismo, né, na Rússia. Esses são os regimes totalitários, são regimes que tiveram a pretensão de organizar, de controlar totalmente a sociedade. Por isso, né, que eles são chamados de totalitários, porque era um regime total. Tudo estava no Estado, todo o controle da sociedade estava, controle da sociedade, a política, a economia estava no Estado. Seguinte, coloquei aqui algumas características, né, que eu vou falar, de 1929, fascismo italiano. Ainda no período entre guerras, todo mundo sabe o que é o período entre guerras? Não. Gabriel, o que você acha? Período entre guerras. O que você acha que é isso? É um período onde os países estavam em guerra? Não. Entre guerras quer dizer que está entre duas guerras. A Primeira Grande Guerra Mundial, que acaba em 1914, e a Segunda Guerra Mundial, que inicia, né, em 1939. Então, o período entre guerras é o período de 1918, né, que é quando acaba a guerra, até 1939, quando inicia a Segunda Guerra. Todo mundo Ah, tá. entendeu aí o que é período entre guerras, né? Então, no período entre guerras, a Itália, né, ela está, de certa forma, descontente, né, com o resultado, né, com o desfecho da guerra, porque a Itália, quem viu o vídeo da semana passada, sabe que a Itália ela mudou de lado durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Ela, né, com o objetivo, né, de atender seus interesses econômicos, ela passa, né, para o lado da Inglaterra e da França. Só que a Inglaterra e a França eles não cumprem exatamente as promessas, né, que eles fizeram para a Itália. Então a Itália está descontente porque ela não tinha, né, as possessões, né, as posses, né, prometidas pela França e pela Inglaterra. Então está um contexto econômico desfavorável para a Inglaterra, ela está se recuperando da guerra e a sociedade ela está enfraquecida socialmente. Nesse contexto vai surgir, né, um personagem, né, que é o Benito Mussolini, que vai começar a fazer um discurso, né, para aumentar a autoestima do povo italiano. Não somente o discurso, como também ele vai começar a organizar milícias, corporações chamadas de faces de combatimento. Esses grupos eles tinham como objetivo especificamente
matar, literalmente matar os comunistas. A proposta comunista na Itália, né, no período entre guerras, ela teve um crescimento e isso estava incomodando grupos, né, adversários. E o Benito Mussolini começa a organizar esses espaços de combatimento. Quais são as principais características aí do regime fascista italiano? O totalitarismo, o nacionalismo, vou falar depois, né, de cada uma dessas características: o antiliberalismo, o anticomunismo, o expansionismo, o militarismo, a hierarquização e a própria formação de milícias. O Benito Mussolini, ele faz a chamada marcha, né, sobre Roma. Vai ser uma grande, de certa forma, entre aspas, né, manifestação que pedia, né, inúmeras mudanças, né, na forma como a Itália vem desenvolvendo a sua economia. Só que essa marcha sobre Roma, ela não era exatamente pacífica. Como eu disse para vocês, as faces, né, de combatimento, as milícias do Benito Mussolini, elas eram militarizadas, elas tinham, né, armas e elas estavam combatendo a chamada ameaça comunista. Então, em outubro, né, durante o Congresso do Partido Fascista, né, que foi realizado em Nápoles, eles vão fazer essa marcha sobre Roma, que na verdade não vai ser uma manifestação, vai ser uma intimidação, vai ser uma pressão sobre o presidente italiano, o rei, melhor, italiano, Vítor Emanuele III, e em função dessa pressão, o rei italiano vai acabar convidando, né, o Benito Mussolini para compor um ministério. Só que, ao longo de 2 anos, né, esse rei morre e o Benito Mussolini ele vai se tornar o chanceler, né, o primeiro-ministro italiano, e vai concentrar poderes. Essa concentração de poderes no Benito Mussolini vai fazer com que ele comece a implementar o seu regime fascista, com aquelas características, né, que eu tinha dito para vocês. Totalitarismo, né, conforme no início, né, eu já disse, totalitarismo no sentido de que tudo tem que tem que ser controlado pelo Estado. Todas as formas de organização social, política e econômica têm que estar dentro do Estado. Nacionalismo, conforme a própria palavra indica, o nacionalismo ele é importante, ele é saudável, desde que ele não seja exagerado. O nacionalismo aqui, no caso, é quando há uma exaltação exagerada da nação, colocando a nação como se ela fosse superior às outras nações. Além disso, né, uma outra característica é o anticomunismo e o antiliberalismo. O liberalismo estava enfraquecido em função das consequências, né, da Primeira Grande Guerra Mundial e também em função da crise de 1929. E, além disso, o anticomunismo, porque a proposta comunista ela é totalmente diversa, né, diferente do que foi proposto, né, pelos fascistas. Além disso, uma característica importante é o expansionismo. Tanto o fascismo italiano como o nazismo na Alemanha, eles têm uma política expansionista, eles querem expandir o seu território. Em função desse entendimento de que a nação deles, né, é melhor do que as outras, eles acham que eles têm que ter o controle, eles têm que ter influência sobre as outras nações. Então, eles querem expandir territorialmente as suas fronteiras. Além disso, uma outra característica importante é o militarismo. Eles são extremamente militares, eles exaltam o militarismo. Além disso, uma característica importante é a hierarquização. Eles entendem que existem pessoas, grupos melhores do que os outros, e é dentro da própria sociedade, e que esses grupos melhores eles têm que estar no controle, no comando da sociedade. E a forma, né, como se desenvolveu, se iniciou o fascismo, foi através das milícias. Todo mundo sabe o que é uma milícia? Não, não sei. Não. Não. Já ouviram falar de milícia? Não.
Não, só de sapato. Sapato. Milícia é um grupo de civis, né, de pessoas não militares, mas que eles começam a se organizar de maneira militar. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos grupos de milícias que controlam determinados territórios, né, determinadas comunidades, né, favelas do Rio de Janeiro são controladas por milícias, que é um grupo de pessoas que eles adquirem armas e eles controlam determinado território. Isso é uma milícia. Vocês já, ao longo desses tempos, vocês nunca ouviram falar de milícia? No Rio de Janeiro, por exemplo? Não. Não, né? Não. Não, né? Com relação à chegada do Hitler, do Mussolini ao poder, todo mundo entendeu que ele chega a partir dessa chamada Marcha sobre Roma, que não foi uma manifestação pacífica, foi uma manifestação de intimidação, né, ao rei Vítor Manuel III, e em função desse medo é que o Mussolini acaba fazendo parte do governo italiano, só que com a morte do Vítor Manuel III, ele acaba concentrando poderes e dá início, né, ao regime fascista com aquelas características, né, que eu acabei de falar com vocês. Com relação a isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Não. Tem que ser rápido, assim, porque senão não vai dar de falar, para falar parte, né, de tudo. Agora vamos para o Hitler. Gente, o Hitler, era um militar, que inclusive combateu na Primeira Grande Guerra Mundial. Ele volta para a Alemanha, tenta, de certa forma, dar um golpe de Estado, ele não consegue, fica preso, e aí, na prisão, ele escreve um livro chamado Minha Luta, né, Mein Kampf. Nesse livro que ele expõe a forma, né, como ele pensa que deveria se organizar a sociedade alemã. O nazismo ele vai ter as mesmas características do fascismo italiano, só que acrescentado do antissemitismo e do racismo. Antissemitismo é o antijudaísmo. Existia uma crença, né, de que os judeus eram, né, um problema para a sociedade alemã, que eles controlavam, né, várias partes do mercado, que eles atrapalhavam, né, o comércio, a vida econômica do povo alemão. O Hitler expõe isso, né, esse antissemitismo dele, nesse livro, né, Mein Kampf, né, Minha Luta. Além disso, né, o racismo, que é a teoria segundo a qual existem raças superiores e raças inferiores. O racismo alemão ele vai colocar os alemães como superiores a todos os outros povos. E se o povo alemão é superior a todos os outros povos, ele precisa ter uma posição de destaque no mundo. Vocês concordam com isso? Que quem é melhor que os outros tem que ter uma posição de destaque? Não. Não? Aí tá errado. Mas aí, Gabriel, se, por Não tem exemplo... nada a ver uma coisa com a outra. Oi? Não ouvi, não entendi o que você falou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse sentido, não tem nada a ver mesmo, né? Porque não existem raças superiores e raças inferiores, né? Só existe a raça humana, isso biologicamente, né? Agora, culturalmente, se acredita, né, de que existem grupos étnico-raciais, né? O que é diferente. Mas, enfim, o Hitler, então, ele estabelece que o povo alemão ele é uma raça, né, superior. E, na perspectiva do Hitler, se eles eram uma raça superior, eles tinham que ter uma posição de destaque, tinham que ter um território maior.
As características, né, do nazismo alemão são as mesmas acrescentadas do antissemitismo e do racismo. O Hitler chega ao poder em 1933 na Alemanha, durante, né, o contexto do período entre guerras, pós, né, crise de 1929. A Alemanha está um país destroçado economicamente. A economia vai mal, uma grande parte da sua população está desempregada, na miséria, na fome. E, de repente, chega um político dizendo que o povo alemão é um povo superior, que o povo alemão não deveria estar naquela situação. Imagine você desculpa a palavra, mas você está na merda, você está na desgraça, e de repente vem uma pessoa, vem um grupo de pessoas, aliás, uma pessoa discursa para você, aumentando a sua autoestima, dizendo que você não deveria estar naquela situação, que você tem que estar numa situação, numa posição de destaque. Você iria acreditar? Você acha que isso que é interessante? O que você Eu não faz com sei, aquela... mas Hã? se alguém faz esse problema, eu fico feliz, velho. Então, se a pessoa está numa situação de fragilidade, está passando por inúmeros apertos financeiros, econômicos, passando fome, e de repente vem um discurso desse, é muito fácil da pessoa acreditar, né? Professor, não vai adiantar eles só falarem, tipo, não vai mudar a situação. Não, Carolina, mas a situação ela pode mudar na medida em que a autoestima do povo alemão começa a mudar. E quando Hitler, né, ele inicia o seu governo, ele atinge alguns objetivos econômicos. A Alemanha, né, tem um crescimento econômico durante o governo de Hitler. Então, aquele discurso que ele fez de elevar a autoestima do povo alemão, de colocar o povo alemão, né, como superior, de que eles deveriam, né, ter uma posição de destaque. E também, né, uma das coisas que Hitler faz atacar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, conforme eu disse, né, aquele acordo foi feito pós Primeira Grande Guerra Mundial e que estabeleceu que a Alemanha, por exemplo, ela tinha que pagar inúmeras indenizações. Ela tinha que pagar dinheiro para a Inglaterra e para a França porque ela foi considerada a culpada da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, uma das coisas que Hitler fez foi atacar o Tratado de Versalhes. Ele queria, né, e não pagou, em alguns momentos ele não pagou parte dessas indenizações. Nesse aspecto específico, né, fazia sentido, porque o Tratado de Versalhes ele era muito perverso, né, com a Alemanha, no sentido de colocar a Alemanha como a única culpada pela Primeira Grande Guerra Mundial, de limitar o exército alemão e de também fazer com que a Alemanha pagasse altas indenizações. Então, nesse aspecto específico, né, fazia sentido o discurso de Hitler. Mas ele não dizia somente isso, ele dizia inúmeras coisas, na sua maioria, né, coisas bárbaras, né, coisas que não atendem, né, uma razoabilidade na sociedade. Por exemplo, esse discurso racista de que os alemães, né, de que a raça ariana era uma raça superior, de que os judeus era que causavam os problemas econômicos para a Alemanha. Isso não é razoável, né, não faz sentido. Além disso, o Hitler dizia, né, no seu livro que a Alemanha tinha que ter um território maior, que a Alemanha, né, tinha que ter mais terras, né, ter mais possessões. Então, esse discurso que Hitler faz, no contexto específico, né, de uma Alemanha com alto índice de desemprego, uma grande parte da sua população passando fome, da autoestima do povo alemão muito baixa, esse discurso ele ganhou, né, os corações, né, do povo alemão, e Hitler acaba chegando ao poder em 1933, ele foi eleito, né, deputado, se torna o chanceler, e começa, né, o seu governo. O Hitler, ele chega, diferentemente do Mussolini, o Hitler chega ao poder de maneira democrática.
Ele foi eleito, ele foi colocado, né, como primeiro-ministro de maneira democrática. Entretanto, a partir do momento em que ele chega ao poder, ele começa a, de certa forma, né, a concentrar poderes, né, a dar golpes na democracia alemã. Com relação, até então, alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão caladinhos? Não, tá dando para entender. Professor, Sim. eu tô lendo um livro sobre esse tema aí, sabe? O narcisismo. O nome dele é Anne Frank. É um diário de uma menina que era judeia e acabou morrendo por causa dos nazistas. Esse livro é muito bom. É o Diário de Anne Frank, né? Sim, eu tô lendo ele e tô achando muito bom. Esse livro, né, relata o contexto, né, da Alemanha nazista, que a gente vai falar daqui a pouco, né, no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, vai se formar, né, os campos de concentração. Aliás, inclusive, eu estou esquecendo de falar, antes mesmo da Segunda Grande Guerra Mundial, né, durante o governo de Hitler, né, que vai de 1933 até 1945, como Hitler entendia, né, que o povo judeu era um problema, né, causava problemas para a sociedade alemã, ele começa um processo de perseguição. Os campos de concentração eles não surgem do nada. Uma série de restrições, né, vão ser feitas com os judeus ao longo do período em que Hitler esteve no poder. Uma das restrições, por exemplo, era impedir que o povo alemão, né, que o povo ariano, se casasse com judeus. Depois eles vão fechar, né, alguns comércios do povo judeu. Uma série de restrições, várias restrições vão ser feitas ao longo, né, de 1933 até 1945, chegando, né, a seu ápice, né, em 1900, durante, né, a Segunda Grande Guerra, com os campos de concentração. Hitler, né, chegou em 33, ele começa a implementar a sua política econômica, no sentido de ele não pagar, ele passou a não pagar as indenizações do Tratado de Versalhes, ele aumentou a quantidade, né, de militares, né, que o exército alemão poderia ter. Além disso, ele começa uma expansão. Ele começa a invadir alguns territórios, né, próximo da Alemanha, e ao longo desse período em que Hitler está expandindo as suas fronteiras, a França e a Inglaterra elas são, de certa forma, permissivas. O que é isso? O tratado, quando Hitler expandiu-se, qualquer parte do seu território era impedido, né, pelo Tratado de Versalhes. Entretanto, Inglaterra, né, e a França foram permissivas no sentido de viu que Hitler estava fazendo cagada, mas foi deixando. Foi deixando porque, segundo, né, os franceses e os ingleses da época, nesse contexto, era melhor o Hitler expandir, né, parte do seu território do que o Stalin, né, que era o chefe de Estado russo, né, era melhor Hitler do que Stalin na perspectiva da França e da Inglaterra nesse período em que Hitler está no poder. Antes da eclosão, né, de fato, da Segunda Grande Guerra Mundial. Com relação à chegada do Hitler ao poder, todo mundo entendeu que ele chega ao poder, né, de maneira democrática, eleito, mas, na medida em que ele se torna o chanceler, ele começa a controlar poderes, ele começa a fazer, né, aquilo que ele acreditava implementar, as propostas, né, do que ele tinha escrito, né, no livro Minha Luta. Alguém quer perguntar algo? Não. Com Não, tá. relação às questões, bom, tudo que eu estou falando aqui, para quem está ouvindo e ouvindo, né, vai conseguir responder as questões tranquilamente. Então, vamos fazer alguns comentários agora sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Quem que falou que está lendo o Diário de Anne Frank?
Foi a Eu. Caroline, né? É Caroline. Caroline, né? Isso. Fala, né? O livro, ele fala, né, do contexto da ascensão do nazismo, né? Especificamente durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Quais aí são as causas, né, da Segunda Grande Guerra Mundial? Primeiro, né, a gente pode elencar o próprio Tratado de Versalhes, né, que a forma como finalizou a Primeira Grande Guerra Mundial causou muitos problemas econômicos e sociais para a Alemanha, que favoreceu, né, a chegada do Hitler ao poder. E quando Hitler chega ao poder, ele começa a sua política expansionista. A guerra ela vai ter início efetivo a partir do momento em que Hitler ele ocupa o chamado corredor polonês. Ele ocupa parte da Polônia. E aí, a França e a Inglaterra, não aguentando mais, né, não suportando mais a política expansionista do Hitler, declaram guerra, né, contra a Alemanha. Isso é 1º de setembro de 1939, né, quando as forças, né, aliadas, né, elas declaram guerra à Alemanha. Já falando dos aliados, né, a Segunda Grande Guerra ela é dividida, né, ela tem dois grandes blocos. O eixo, que é formado pela Itália, a Alemanha e o Japão, e os aliados, Inglaterra, depois vai ter a participação dos Estados Unidos e a participação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Da mesma forma como a Primeira Guerra Mundial, ela teve, de certa forma, uma mudança de rumo com a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, aqui, na Segunda Grande Guerra Mundial, também nós vamos ter a participação da Rússia e dos Estados Unidos, que vão, de certa forma, mudar novamente os rumos da guerra. A Segunda Grande Guerra, a gente pode definir, dividir ela em 3 fases, né, de 1939 até 1941. Nesse período é marcado pela vitória do eixo. A Alemanha, ela consegue, de certa forma, ocupar praticamente toda a Europa. Ela não consegue ocupar praticamente só a Inglaterra nessa primeira fase. Depois, de 1941 até 1943, né, vai ter um equilíbrio das forças, especialmente em função, né, da quebra do tratado do Pacto Germânico-Soviético. Pacto Germânico-Soviético é também chamado de Pacto de Não Agressão, que foi feito, né, entre o Mussolini, aliás, entre o Hitler e o Stalin, entre a Alemanha, né, e a Rússia. Nesse acordo, nesse pacto germano-soviético, nesse pacto de não agressão, os dois países tinham estabelecido que, caso ocorresse alguma guerra, eles não iriam se agredir. Só que, em 1941, Hitler ele precisava de matérias-primas, né, que estavam na Rússia, ele acaba descumprindo esse acordo e invade a Rússia. E aí, de 1941 até 43, vai ser um equilíbrio das forças, né? Na batalha, né, de Stalingrado, especialmente quando Hitler atacou, né, a Rússia, e vai ficar uma batalha meio estática. E aí, depois, com essa vitória, né, em Stalingrado, depois que essa batalha ela consegue ser finalizada, dá início à vitória dos aliados, né, que vai de 1943 até 45. Eu coloquei, vocês estão conseguindo ler esse mapa mental que eu estou colocando aí para vocês? Eu não tô conseguindo, não. Também não. Não, ninguém está vendo, então. Ninguém está conseguindo ler, né, o que está escrito aí no mapa mental. Os desenhos vocês conseguem ver. Sim, os desenhos e as letras grandes, maiores, sabe? É. Da
das letras grandes, o que vocês estão conseguindo ler? Aliados, eixos, pátio, Holocausto, fases de derrota do guerra, eixo. Então, as As letras pequenas grandes, coisas dá pra ver. aliados e eixos, né, são os dois grandes blocos, né, que estiveram em conflito durante a Segunda Grande Guerra Mundial, né? As fases da guerra, acabei de falar com vocês. O Holocausto vai ser uma política implementada, né, pela Alemanha durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que vai ser, primeiro, a concentração, né? Primeiro se fez campos de concentração, concentravam, né, o povo judeu nesses locais, mas depois implementou-se, né, a chamada política final, né? Se estabeleceu que tinha que executar mesmo o povo judeu. Estima-se que aproximadamente 4 milhões, né, de judeus foram exterminados, né, nos campos de concentração da Alemanha nazista, né, que é o que aconteceu aí com a Anne Frank, né, Caroline. Isso. Você entendeu por que ela é executada? Porque ela era judeia. E por que a partir do que eu falei aqui, por que o povo judeu foi exterminado durante a Segunda Grande Guerra Mundial? Você conseguiu perceber isso? Não. Conforme eu disse aqui anteriormente, né, o povo judeu era considerado um problema na perspectiva do Hitler, né, para a Alemanha. Eles causavam problemas econômicos para a Alemanha. Então, Hitler estabelece que eles, né, são inimigos. Já existia, de certa forma, um antissemitismo na Alemanha antes de Hitler, mas Hitler ele implementa esse antissemitismo, esse ódio, né, de certa forma, aos judeus. Inicialmente, eles só estão concentrando os judeus, colocando eles à margem, mas depois eles começam a implementar o extermínio dos judeus. Aqui vocês estão vendo, vocês não estão conseguindo ver, vocês estão conseguindo ter uma entrada? Alguém consegue ler? Não. Não. A apresentação, vocês estão vendo a apresentação? Não, ficou tudo preto. Não tá dando pra ver nada. Agora sim. Agora apareceu. Só um momento. Você tá vendo? Aqui, a seta vocês estão vendo. Qual seta? A seta do computador. Não. Não, né? Enfim. Esse mapa mental ele vai estar disponível para vocês no ambiente, né, do Google Sala de Aula. Vou postar para vocês, inclusive no próprio, vou colocar no mural e também nas atividades. Falando em atividades, né, vocês terão, eu vou colocar, né, eu já coloquei da semana 1 à semana 4 o link do Google Formulário, e hoje vai ser postado as semanas 4, o link, né, das semanas 4 e 5. Lembrando que quem envia as atividades pelo link do Google Formulário, não precisa enviar, né, no Google, no Conexão Escola. A prioridade, o certo, o correto, é todos vocês enviarem pelo Google Sala de Aula. Mas, conforme uma grande maioria, né, infelizmente, ainda não está acessando o ambiente do Google Sala de Aula, né, do Google Classroom, aí por isso que eu criei o link. Mas quem tem acesso pelo Google Sala de Aula, entregue pelo Google Sala de Aula. Todo mundo sabe disso, né? Que a prioridade, o certo, o correto é enviar pelo Google Sala de Aula, né? Sim. Sim. Quem falou que não acessou ainda o Google Sala de Aula? Professor,
Sim. Eu só consigo acessar, porque eu não consigo baixar o aplicativo. Eu só consigo acessar pelo link Estude em Casa. Pelo link Estude em Casa? O Sim. link, tipo, que eu coloco das atividades. Não. É tipo o link mesmo para fazer a prova, para quem não tem Android. Entendeu? Não entendi, não. Mas você tem o login. Tem o login, mas não tem o aplicativo. O aplicativo. Tá, agora eu entendi. Você está acessando somente pelo celular, né? É, tipo, só pelo link mesmo. Alguém mais não tá com algum problema? Aliás, foi você, Gabriel, que tinha falado que não acessou ainda? Não, eu não falei não. Eu tô conseguindo. De vez em quando. Então, é para enviar pelo Google Sala de Aula, né, o Google Classroom. Mas, para quem ainda não acessou o Google Sala de Aula, para isso, né, que eu criei, né, enviei o link da semana 1 até a semana 4, e hoje vai ser postado a semana 5 e 6, porque nós estamos nós vamos finalizar a semana 6, né, nessa semana. Com relação, não vai dar tempo, né, porque inclusive a gente tem um limite de horário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não, foi tudo tranquilo. Deu pra entender coisa certinho. Só uma observação, vocês estão vendo o PET aí? Sim. No PET, né, a última pergunta é sobre Guerra Fria. Esse PET ficou meio doidão, né? Porque, tipo, da semana 1 até a semana 4 foi só sobre Primeira República, e depois, na semana 5 e 6 ele colocou milhares, né, de conteúdo. No PET, na última pergunta, né, menciona a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria, né, vai ser a gente pode definir como uma disputa política e ideológica, né, entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, os Estados Unidos representando o sistema capitalista e a Rússia o sistema comunista. Eles vão disputar ideologicamente o controle, né, a hegemonia mundial. Vai ter, inclusive, fases, né, dessa disputa. Vai ter a chamada corrida armamentista, corrida espacial, mas especificamente para vocês responderem a questão, a última questão, né, do PET, vocês têm que entender que ela é uma disputa política e ideológica entre esses dois países que ocorre a partir do fim, né, da Segunda Grande Guerra Mundial. Que além dessa disputa entre os países, eles representavam, né, modelos econômicos, né, modelos de sociedades diferentes. Eu falei muito rápido, porque, inclusive, né, é mais coerente, né, é mais, ao que tudo indica, né, o PET vai retomar esses conteúdos, então nós vamos falar deles novamente. Porque não tem sentido colocar 6 conteúdos em uma única semana. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, é para colocar o nome e a turma no chat? Todos vocês podem colocar o nome aí para eu registrar a chamada de vocês. Antes, né, de sair. Antes de todo mundo sair, inclusive, eu quero dar mais algumas informações. Pode falar, Caroline. Você levantou a mão? Foi sem querer. Tá. Esther, pode falar também. Ou foi sem querer também? Ô, professor, Sim. a Caroline ali, ela mandou uma mensagem ali perguntando sobre o prazo dos pets. Então, com relação aos prazos, a escola, né, vários professores, nós já tínhamos postado no grupo do WhatsApp que vocês já poderiam ter entrega as semanas 1 até a 4, já tem algum tempo.
Eu coloquei no grupo, né, que até hoje, dia 30, que vocês deveriam entregar até hoje as semanas 1 até a semana 4. Vocês viram isso no grupo do WhatsApp, né? Parece que nós professores, a gente está conversando sozinho também, parece que às vezes vocês não veem as mensagens. Vocês viram isso no grupo? Eu não reparei. Não, Então, também não. não, né? Tinha colocado que era até dia 30, mas o prazo mesmo vai ser até dia 12. Dia 12 do mês que vem agora. Então, até dia 12 vocês têm que entregar todas as semanas. Lembrem-se, né, pelo Google Sala de Aula, e para quem não está com acesso ao Google Sala de Aula, entregue pelo link do Google Formulário. Já foi enviado o link, né, da semana 1 até a semana 4, e hoje vai ser enviado o link da semana 5 e 6. Todas as semanas têm que ser entregues até o dia 12. Esse que é o prazo. Ok. Porque Tá beleza. deixa eu ver, a aula, nós vamos ter aula até dia 16, né? Dia 16, que eu acho não, é dia 16, o último dia antes do recesso. Então, vocês têm até dia 12, né, que é a segunda-feira, para vocês entregarem as atividades. Tá ok, Dúvidas? então. Mais alguma coisa? Alguma pergunta especificamente das atividades, do conteúdo? Não, tá, beleza. Pra mim tá tranquilo. Outra coisa, uma outra informação. Vocês estão vendo aqui que possivelmente, né, a gente vai retornar, né, para presencial, só que ainda a gente não sabe quando. Mas, a partir do bimestre que vem, a gente, ao invés de fazer o vídeo e explicando o conteúdo, nós vamos ter aula ao vivo, assim como a de hoje, todas as semanas. E outros professores, inclusive, farão isso. Acho bem mais fácil. Vários alunos, né, acham que é mais fácil, alguns não, mas é o mais adequado, né? Seria, inclusive, por exemplo, nas escolas particulares, as aulas são assim já há muito tempo. Nesse bimestre, né, nós tivemos uma aula ao vivo com cada um dos professores. Todos vocês assistiram às aulas dos professores? Eu assisti. Então, assisti algumas. Então, aí, a partir do bimestre que vem, se a gente não retornar, a gente vai ter aula ao vivo todas as semanas. Para ficar melhor para vocês. Todo mundo assinou, todo mundo colocou o nome no chat aí? Já? Sim. Algum de vocês, eu dei aula à tarde, em 2016, no sexto ano. Algum de vocês foi um aluno no sexto ano? Eu não tô lembrado não, professor, mas eu acho que sim, viu? Porque no sexto ano, em 2016, 2016 eu dei aula para o sexto ano, na tarde. Vocês ainda, né, a gente não teve o contato presencial. O que vocês estão achando aí dessa situação da pandemia? Das aulas assim, não sei como é que tá. Prefiro presencial. É bom Vocês estão também. conseguindo aprender? Tá dando. Mais ou menos. Mais ou menos? Tenta. É mais difícil, professor. Sim, é mais difícil, mas vocês acham que para quem está seguindo todas as orientações que nós professores estamos passando, vocês acham que uma pessoa que estiver seguindo exatamente tudo que os professores estão falando, vocês acham que essa pessoa vai conseguir aprender? Não sei. Hã? Ah, mais ou menos, né? Tipo, porque é melhor presencial mesmo. Professor, a gente tá acostumado assim presencial, né? Tipo, nós cara a cara com os professores e tal, então fica mais difícil online.
Online é mais difícil mesmo, com certeza, mas é possível aprender mesmo online. Assim, todo mundo, né, inclusive nós professores, a gente prefere, né, nós preferimos que seja presencial mesmo. Vocês já estão sabendo, né, quais são os critérios para voltar ou não? Eu acho que não vai ser todo mundo junto, né? Vai ser, e não todos os dias da semana. Eu acho que vai ser assim. Acho que vai ser metade da sala em semana, tipo, poucos alunos assim. Então, ao longo de todo esse ano, o ensino ele vai continuar sendo híbrido, né? Híbrido é essa mesclado, né? Presencial e remoto. Mesmo quando voltarmos, atividades remotas vão continuar existindo nesse ano. Seguinte, para o primeiro, né, para voltar, o prefeito da cidade, né, do município de Ribeirão das Neves, ele tem que sinalizar que as escolas podem funcionar. Segundo, para voltar, o município ele tem que estar na onda amarela ou verde, ou seja, tem que estar com os níveis, né, de contágio mais baixos. Só a partir dessas condições, só a partir do momento em que o prefeito permitir, a partir do momento em que as escolas, a onda, né, o contágio estiver menor, é que a escola pode voltar. E mesmo assim, não vai ser, conforme vocês já falaram, não vai ser todo mundo junto, né? Vai ser metade da sala, não vai ser todo dia. Pelo que me parece, vai ser uma semana sim, a outra semana não. Isto é, se o município tiver na onda verde ou amarela. Aqui tá em qual onda? Eu não sei, em Ribeirão das Neves eu não sei, mas eu acho que está na vermelha ainda. E além disso, o Estado tem que autorizar, porque até então o que o Estado autorizou, né, o que o Estado permitiu a volta foi do primeiro ao quinto ano. Sexto ao nono, e ensino médio não foi autorizado ainda. Bom, gente, é isso. Eu vou, desse conteúdo ainda, né, de Segunda Grande Guerra Mundial, de Guerra Fria, certamente a gente vai falar mais desse conteúdo depois, porque não, vocês, muito sem noção esse material que a gente está, mas é o material que a gente tem. Eu sou obrigado a utilizar o PET. Não é uma escolha minha. Vocês observaram que nessa semana 4 ele jogou, aliás, 5 e 6, ele empurrou o conteúdo goela abaixo. Enfim, é isso. Eu vou postar, né, depois essa aula no Google Sala de Aula para que vocês, né, quem quiser ter acesso novamente, estão liberados. Obrigada, professor. A aula foi muito boa. Foi mesmo, foi bem na hora. Obrigadão. Presencial vai ser melhor ainda. Pois é. Abraço, gente. Até mais. Podem sair que eu tenho que finalizar aqui depois que todos vocês saírem, eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui ainda. Tchau. Tá bom. Falou, Tchau, professor. abraço, até mais. Falou.